Olá, hoje a gente vai mergulhar num versículo que, olha, muita gente conhece e gosta bastante. Isaías 40, versículo 31. Aquele que fala: "Mais aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças." Exatamente, um clássico, né? Sim, e a gente recebeu um material bem legal para analisar, estudos bíblicos, algumas reflexões, até uns vídeos curtinhos sobre ele. A ideia é a gente tentar desvendar juntos o que significa de verdade isso de esperar no Senhor, sabe? E qual é a promessa aí de renovar forças, voar como águia, correr sem cansar. Vamos nessa. Vamos lá. E para começar, acho que vale a pena situar um pouco, né? Esse capítulo 40 de Isaías, ele vem num momento bem específico. Provavelmente ali durante o exílio na Babilônia, uma época difícil para o povo de Israel. Era, assim, uma mensagem de consolo, de esperança mesmo. Entendi. Uma mensagem para um tempo de crise. Isso. Mas o incrível é que, mesmo vindo daquele contexto, a mensagem atravessa o tempo, né? Ela fala com qualquer pessoa hoje que se sente cansada, esgotada talvez, perdida diante dos problemas. Faz sentido. E sobre esse esperar no Senhor? A primeira coisa que vem à mente, para mim, pelo menos, é esperar como algo passivo, né? Ficar parado esperando acontecer. Essa é a ideia comum. Mas olha, as fontes que a gente analisou apontam para outra direção, viu? Ah, é? Como assim? Não é uma espera passiva de jeito nenhum. É descrita como um ato de fé ativa. Uma escolha, sabe? Uma escolha consciente de confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende tudo. Uma escolha ativa. Exato. Exige fé, claro, paciência, humildade, até obediência e perseverança, como algumas fontes mencionam. É bem diferente da nossa cultura do imediatismo, que quer tudo para ontem, né? Totalmente. A gente quer resolver tudo na nossa força, no nosso tempo. Pois é. E essa espera no Senhor envolve justamente isso. Depender dele. Abrir mão daquela nossa necessidade de controlar tudo. Uma fonte até usou uma imagem que eu achei ótima. Trocar as forças. Trocar as forças? Como assim? Tipo, a gente reconhece que a nossa força é limitada, né? E aí a gente meio que troca pela força dele, que é ilimitada. Deixa ele agir. Gostei disso, uma troca mesmo. E esse processo de esperar ativamente, ele serve para quê exatamente? Além da troca de forças. Bom, as fontes indicam que não é um tempo perdido. Sabe, pelo contrário, ele prova nossa fé, ajuda a ajustar nossas prioridades, pode levar a um amadurecimento, uma intimidade maior com Deus. Interessante. Então essa espera prepara o terreno para a promessa principal, que é renovarão as suas forças. Essa força renovada é só física? Não, não. Vai muito além do físico. É uma renovação completa. Força emocional, espiritual também. Uma força que vem de cima, sabe? Sobrenatural mesmo, que não depende das circunstâncias externas. Certo. Isaías mesmo reforça isso um pouco antes, né? No versículo 29, ele fala que Deus fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Exatamente. E para ilustrar essa força que vem de Deus, ele usa 3 imagens muito, muito fortes. Metáforas poderosas. Sim, vamos falar delas. A primeira é a da águia, né? O que essa imagem traz pra gente? A águia é um símbolo fantástico. Força, resiliência, aquela visão aguçada. Mas o mais legal é como algumas fontes interpretam o voo dela. Como assim? Dizem que a águia não foge da tempestade. Pelo contrário, ela usa os ventos contrários, a turbulência, para ganhar altitude, para voar acima do problema, buscando o refúgio lá no alto. Puxa, que demais isso! Usar a dificuldade a favor. É incrível, né? E tem também a ideia da águia, que cuida dos filhotes, ensinando a voar, amparando na queda, como Deuteronômio 32 descreve Deus fazendo com a gente. Lindo isso. Voar alto, então, nessa metáfora, seria encarar os desafios com a perspectiva de Deus, lá de cima. Uma fonte até fala em discernir as correntes de ar quente do Espírito Santo para conseguir alçar esse voo. Uau, profundo isso. Ok, depois da águia vem a imagem de quem corre sem se cansar. O que significa? Essa imagem aponta para a nossa jornada na vida, né? Aquela carreira que nos está proposta, como a Bíblia fala em outros lugares.
A nossa caminhada, os nossos objetivos? Isso. A promessa é ter resistência para continuar, para seguir em frente naquilo que a gente tem que fazer, sem aquele esgotamento que às vezes paralisa a gente. Mas olha, a fonte dessa força não é só o nosso esforço, tá? Certo. Vem de onde, então? Vem do poder do Espírito Santo agindo em nós. Paulo fala disso em Efésios 3,16, sobre sermos fortalecidos no nosso interior pelo Espírito. Entendi. E a terceira é a imagem, a de quem anda e não se fatiga. Parece mais cotidiana, talvez. Exatamente. É a perseverança no dia a dia, na rotina mesmo. A capacidade de continuar firme passo a passo, sem desanimar com as tarefas, com os desafios que não são gigantescos, mas que desgastam, sabe? Sei bem como é. E isso conecta direto com aquele convite de Jesus em Mateus 11, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É a força para não desistir no meio do caminho, encontrando nele o alívio e o vigor para continuar. Faz todo sentido. E essa força para correr, para caminhar, ela é testada justamente, bom, nas dificuldades da vida real, né? O cansaço, a incerteza, o sofrimento mesmo. Como as fontes ligam essa promessa com a realidade dura que a gente enfrenta? Olha, as fontes trazem bastante a perspectiva do apóstolo Paulo sobre isso. Ele passou por poucas e boas, né? Prisão, perseguição. Sim, a vida dele não foi fácil. De jeito nenhum. E ele não negava o sofrimento, não fingia que não existia. Pelo contrário, ele via as dificuldades como parte da identificação com Cristo. E, de forma até surpreendente, ele chegou a dizer que as prisões dele ajudaram a espalhar o evangelho. Que coisa, né? Ver o sofrimento desse jeito. É uma perspectiva diferente. E ele escrevia sobre ter alegria no Senhor. Não era ausência de dor, mas uma alegria que vinha dessa conexão com Deus, mesmo estando preso, por exemplo, quando escreveu aos Filipenses. Uma alegria que coexiste com a dificuldade, então. Exatamente. Não apesar da dificuldade, mas através dela, por causa da presença de Deus. E a esperança cristã para Paulo e para as fontes que a gente viu não era só uma coisa lá para o futuro, para o céu. Ah, não. Não. Ele falava do Espírito Santo agindo aqui e agora. Como se fosse um penhor, sabe? Uma garantia, um sinal do que ainda vai vir, mas que já traz força e alegria para o presente, mesmo no meio da luta. O gostinho do futuro agora. Isso. Romanos 15 fala disso, sobre sermos cheios de alegria e paz pela fé, pelo poder do Espírito Santo. E, historicamente, essa esperança deu uma coragem absurda para os primeiros cristãos. Tem relatos deles cuidando dos doentes durante epidemias terríveis, arriscando a própria vida por causa dessa esperança. Um testemunho forte, né? Nossa, muito forte. Então, resumindo um pouco a nossa conversa aqui, esse esperar no Senhor de Isaías é muito mais do que ficar parado. É essa confiança ativa, essa troca de forças, Exato. que exulta numa renovação profunda. A gente ganha não só força física, mas emocional, espiritual. Ganha resiliência, uma perspectiva mais alta, como a da águia que você falou. Perfeito. A força verdadeira, pelo que Isaías indica, não está em conseguir evitar os desafios, mas em aprender a confiar em Deus através deles. E a promessa é clara, né? Claríssima. Vou até repetir para ficar gravado. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Lindo demais. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Deixa sim. Se a águia realmente usa os ventos contrários para subir ainda mais alto, será que aqueles desafios, aquelas dificuldades que talvez quem nos ouve esteja enfrentando agora, será que eles não poderiam ser vistos, sei lá, não só como obstáculos, Mas como? talvez como as próprias correntes de ar que Deus permite? Correntes que podem nos impulsionar para um voo mais elevado, para uma nova perspectiva, para mais perto dele. Fica aí a reflexão.